O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Joinville. Muita coisa aconteceu por aqui na última semana e o que é importante a gente explica para você. No episódio de hoje, vamos nos dedicar a um importante debate que está em andamento na cidade relacionado à cultura. Falamos dos projetos de lei que alteram o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, e vamos trazer as repercussões em andamento até aqui. Eu sou Sidney Azevedo, jornalista, e estou acompanhado aqui dos também jornalistas Jefferson dos Santos e Carlos Henrique Braga. E tem você, nosso comentarista especialíssimo, que também é nosso ouvinte, que pode participar via WhatsApp. Anota aí, 47991957089. Você pode mandar mensagem e nós as responderemos na próxima edição. Agora sim, quórum completo, pauta aprovada, vamos nessa. Isso é Tão CVJ. E vamos abrir a loja de comentários de altíssima qualidade do Isso é Tão CVJ desta edição número 49 do nosso podcast. O tema, como já adiantamos, são os projetos que alteram o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC. E o tema vem para o nosso podcast em razão da audiência pública realizada no dia 23 de outubro, que debateu os projetos de lei 163 e 164 de 2023. Só para termos uma ideia, antes de mais nada, do que rolou nessa audiência, vamos ouvir o Jefferson. Olá, Sidney. Olá, Carlos. Olá a todos que nos escutam. Bem, primeiro vou registrar aqui que na semana passada eu prometi que a gente ia voltar durante essa semana. Estamos aqui. E sobre a audiência pública de cultura realizada na segunda-feira desta semana, eu começo destacando a mobilização das pessoas que fazem cultura aqui em Joinville. O plenarinho estava lotado, pessoas do lado de fora. A reunião não pôde ser realizada no plenário, né? Tinha uma outra reunião no plenário, na realidade era a entrega da medalha Jackson dos Santos. Deveria ser, mas não é comum, né? Para quem acompanha o dia a dia aqui na Câmara, a gente ter audiências públicas assim, tão procuradas pela população. E esta sobre cultura foi diferente. E com relação às manifestações, durante a reunião, muitos usaram o microfone para expor as ideias com relação aos projetos que estavam na pauta. O próprio secretário municipal de cultura, Guilherme Gassenfeld, falou sobre os projetos de lei. Ele defendeu a alteração da lei do SINDEC. Ele falou que a lei precisa de uma atualização. Defendeu também uma prestação de contas dos artistas que usam a verba do SINDEC. Mais tarde, na sequência aqui do podcast, a gente vai explicar, né, o que é o SINDEC, caso alguém que está aí nos escutando e não tenha uma ideia correta do que é. Entre os produtores culturais, eu trouxe aqui 2 trechos para nós ouvirmos. O primeiro é a da pianista e professora de música Marisa Toledo. Ela falou da importância de um melhor controle do dinheiro público usado pela cultura. Eu vou citar alguns aqui. Já foi falado do diagnóstico. O diagnóstico tem dinheiro público. Não considerar o resultado desse diagnóstico, né? Antecipar a votação desses PLs ou do PL substitutivo, sem ouvir o diagnóstico, é desperdício de dinheiro público. Há um decreto federal baixado em março deste ano, chama Decreto do Fomento, que regula muitas ações a nível federal, estadual e municipal. Fazer uma alteração da lei do SINDEC sem levar em consideração o decreto é ficar um passo atrás na história. Bem, Jefferson, apenas para contextualizar para o nosso ouvinte, esse diagnóstico que a Marisa menciona, se trata de um estudo que está sendo levantado, realizado pela Univille. Basicamente é uma ideia de conseguir juntar dados sobre como as pessoas da cidade estão recebendo os projetos de cultura que são desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Turismo, né? Foi a secretaria que pediu a realização desse estudo. E esse levantamento está em andamento, né? Até nós tivemos o Denis Radum, representando a Univille, falando na audiência que
que esse estudo ele já realizou algumas etapas, como entrevistas, né, e com pessoas em vários pontos da cidade, principalmente comunidades mais periféricas, mas também realizou um levantamento dos equipamentos de cultura, ou seja, os lugares, né, em que pode ser realizado cultura na cidade, como teatros, museus, espaços em que se pode realizar cultura na cidade, e também fez um levantamento de produções acadêmicas, né, teses, dissertações e outros tipos de estudo direcionados ao tema. A Marisa também falou a respeito do marco regulatório da cultura. Então a gente percebe aqui no discurso dela que é uma preocupação com a ordem das coisas, né, da aprovação do projeto e o que vem e o que precisa ser feito antes disso. Sobre o marco regulatório da cultura, é um projeto de lei aprovado que foi aprovado recentemente, no dia 17 de outubro, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei ele prevê a implementação de um regime próprio de fomento à cultura e deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado. A preocupação da Marisa é que o município aprova uma lei agora, municipal, que vai, logo na sequência, então, precisar de um novo ajuste após a aprovação do marco regulatório, que seria uma legislação federal que vai servir como base para os estados e municípios. Sidney? Só recordando que sempre que uma legislação federal nova é aprovada, muitas vezes ela acaba repercutindo aqui. Então, sempre que tem uma legislação desse tipo sendo aprovada pelo Senado, pela Câmara, e sendo sancionada por presidente e tudo mais, essa legislação acaba afetando, muitas vezes, o trabalho dos vereadores aqui, que também precisam promover adaptações. Só essa contextualização. Sim, como já passou em uma comissão da Câmara, claro que a gente não tem que fazer uma previsão de tempo aqui, né, de discussões e quando que vai ficar pronto, mas deve passar por outras comissões antes da aprovação. Agora eu vou chamar também um trecho da fala do Mário Conde. Ele pediu o arquivamento dos projetos de lei que estavam em pauta, porque na visão dele, do Mário Conde, os projetos descaracterizam o que é atualmente o SINDEC. Ele ainda classificou os textos como, abre aspas, entulho burocrático, fecha aspas, e criticou também o atrelamento da cultura ao turismo. Vamos ouvir. Não bastasse afrontar a própria natureza da cultura, afronta a Constituição Federal. Afronta, mas esse afronte já foi previsto lá atrás por aqueles que derrotaram a ditadura e jogaram na lata de lixo da história todo tipo de entulho autoritário ao colocar e sacramentar em cláusula pétrea artigo 5º as liberdades democráticas. O artigo 5º ele garante as nossas liberdades. E é uma obsessão também nos membros dessa casa em patrulhar e cercear a liberdade. Seja a liberdade de cátedra, seja a liberdade de expressão artística, a liberdade de amar, a liberdade de ser quem se é. Enfim, foram inúmeras participações. Eu tive que selecionar duas entre todas ali, porque senão a gente ia fazer novamente um podcast só com as participações. Muito bem, Jefferson. Eu só queria aproveitar e destacar uma avaliação dessa audiência feita pela cineasta Faia Curicassins. Ou Curicassins, eu confesso que eu não tenho certeza da pronúncia do sobrenome. Vamos ouvi-la. Eu acredito que foi uma grande vitória, primeiro por ela ter sido agendada, né? A gente sabe que numa primeira tentativa de audiência pública para tratar dos PLs que tentam alterar a lei do SINDEC, ela foi negada, né? Então a gente viu que havia um desinteresse dos vereadores de discutirem com o público, com as pessoas, né, com os cidadãos, sobre essas PLs. Aí a vereadora Ana Lúcia conseguiu agendar uma para o dia 30 e posteriormente o vereador Lucas agendou essa do dia 23. E também acho muito valioso a participação, porque houve aquela pressão, né, uma tentativa de dizer que os PLs já teriam sido votados se os vereadores quisessem. A Faia, que você ouviu agora, é a diretora do curta Gritos do Sul, sobre o qual os vereadores William Tonesi, do Patriota, e Cleiton Profeta, do PL, apresentam queixas quanto à aprovação no edital de apoio do SINDEC de 2021,
E eles já fazem isso há alguns meses. Mas talvez alguns dos nossos ouvintes nem sequer saibam do que se trata o SINDEC. Em resumo, é um sistema que está em vigor desde 2005, formado por duas formas de financiamento, o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e o Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura. Os artistas e produtores culturais da cidade concorrem aos valores que compõem o SINDEC por meio de editais, apresentando projetos. Essas duas categorias de concorrência, o fundo de apoio e o mecenato, eles se diferenciam quanto a quem pode concorrer e sobre como os projetos aprovados são financiados. Nos projetos aprovados para receber dinheiro do fundo de apoio, a aplicação do dinheiro é mais direta, o que agilizaria a apresentação das atividades culturais financiadas dessa forma. Nessa categoria, basicamente, podem concorrer instituições sem fins lucrativos, pessoas físicas e instituições que tenham reconhecida utilidade pública, que é uma coisa que, inclusive, quem reconhece é a Câmara, né? Então, acho que é uma das questões importantes aqui de trazer. Neste caso aqui, basicamente, o que não pode concorrer são pessoas jurídicas que visem ao lucro. Essas não podem concorrer nessa categoria. Mas os projetos financiados pelo mecenato, que dependem de uma ação mais direta do produtor cultural, permite também pessoas jurídicas de fim lucrativo. Perdão. Bem, comercial pode ser também. Né, elas precisam ser mais ativas na hora de captar os recursos, porque assim, nesse caso eles não recebem os recursos, eles vão atrás captar o recurso, né, eles têm que correr atrás. E é um dinheiro que é dado por meio de renúncia fiscal, isto é, por meio da destinação de uma parte do valor do IPTU e do ISS da pessoa que está interessada em financiar aquele projeto. É um mecanismo igual praticamente ao da Lei Rouanet, que nesse caso se refere a parcelas do imposto de renda, em nível federal no caso, né? Que é o contribuinte escolhe uma atividade na qual ele prefere que o seu dinheiro seja aplicado. Então, basicamente as diferenças são essas, né? Mas de que dinheiro a gente está falando, né? Que dinheiro é esse do SINDEC? Bem, é um valor que deve ficar entre 2% e 3% da soma do IPTU e do ISS arrecadados no ano anterior. Tudo bem, é muito conceito aqui para compreender numa frase só, mas é melhor falar com exemplo, né? Com base no valor arrecadado em 2022, a gente está falando de um dinheiro que deve ficar entre 12 e 18 milhões de reais. Parte desse dinheiro, né, ele fica para cobrir as despesas administrativas do sistema como um todo, né, do próprio SINDEC, parte também para outros projetos internos da Secretaria de Cultura e Turismo e deve ficar entre 50% e 60% para os editais de apoio à cultura. Então a gente está falando aí de um valor que deve ficar entre 6 e 9 milhões no caso, né? Lembrando que o edital desse ano ainda não saiu. Mas, bem, eu já falei demais, então, Carlos, eu vou passar a bola para ti. Conta para a gente o que você apurou com um dos autores dos projetos que quer alterar a lei, no caso, o Cleiton Profeta. Muito bem, Sidney. Olá para você, para todo mundo que está aqui na mesa, né? Matheus e Sabrina hoje, Jefferson. Eu fui atrás da assessoria do Cleiton Profeta, do vereador, para saber a motivação dele para apresentar esse projeto de lei, que é 164, e também o que ele achou da audiência pública, né? Essa que tudo que a gente está falando, essa audiência pública com os artistas, né? O vereador me disse que sempre foi um crítico do SINDEC, né? De como a lei é executada e principalmente a transparência dessa lei, né? E foi uma promessa de campanha dele mudar o SINDEC. Tanto que ele me comentou que a primeira medida legislativa, ele chama assim, medida legislativa, foi um pedido de informação sobre os inadimplentes do SINDEC, né? Ele me contou também rapidamente que quando ele foi apresentar esse projeto de lei, ele foi procurado pelo secretário de Cultura, o Guilherme Gassenfert, para que ele não apresentasse, porque a prefeitura já estava trabalhando na minuta de uma modificação desse projeto, né? Mas, enfim, não acabou rolando o projeto de lei, junto com esse outro projeto também do Novo, e agora eles estão trabalhando juntos, né? Sobre o filme da Faia que a gente já ouviu agora há pouco, né? Que o Sidney já executou uma sonora dela, um áudio dela, Gritos do Sul, que provocou uma certa insatisfação no pessoal da direita a respeito desse filme, que saiu na Piauí e tal, e todo mundo já sabe desse filme por causa do burburinho dele. Ele falou que o problema não é o filme em si,
Mas o problema é o projeto que foi aprovado e a justificativa do projeto que foi aprovado junto com o SINDEC. Eu separei um trecho do áudio que ele me mandou a respeito disso. Vamos ouvir o vereador Cleiton Profeta. Vale ressaltar que o projeto, para mim, que é o problema. O projeto deixa clara a intenção. Então, quando a Secult, a comissão julgadora nomeada pela Secult, do governo Adriano, eles aprovaram esse projeto, ou eles não leram, o que é um absurdo, ou eles leram e concordaram com a justificativa. E a justificativa ofende a cidade diretamente e diz qual é o objetivo. Então, esse é o ponto. A gente ouviu agora o vereador Cleiton Profeta falando do projeto do filme Gritos do Sul, e eu também, a outra questão que eu levantei com ele por WhatsApp foi a audiência. Ele falou que o público, que é o público mesmo, a audiência dos projetos culturais, quem recebe esses projetos depois, não estava presente. Né? Que a comunidade não foi ouvida, segundo ele. E ele falou que tem um grupo de artistas que está sim interessado em promover melhoras no SINDEC, mas tem um outro grupo de artistas que só quer baderna, abre aspas, baderna, e que só quer, abre aspas, avacalhar. Sobre essa alegada censura que o projeto dele poderia promover, ele diz que não há censura a respeito do conteúdo dos projetos, isso é uma inverdade, palavra deles, né? Mas que ele acha que não pode haver discriminação do cidadão joinvilense como um todo. Vamos ouvir aqui o segundo trecho do áudio que ele me mandou. Porque quando a gente fala que não pode discriminar, a gente só está seguindo uma lei federal, não pode discriminar. Como a gente não pode discriminar minorias, como por questões sexuais, por questões de cor de pele ou qualquer outra coisa, a gente também não pode discriminar o cidadão joinvilense como um todo. Esse foi o vereador Cleiton Profeta falando sobre o projeto de lei dele, que pretende fazer modificações no SINDEC. Tem essa parte, Sidney. Essa parte. E tem ainda o relator, que você vai me perguntar agora, eu vou falar. Muito bem, Carlos, é verdade. Eu ia te perguntar exatamente do relator, né? O Lucas Souza, do PDT. Mas apenas para lembrar, né, o Profeta não é o único autor de projeto que quer promover mudanças no SINDEC. A gente também tem a bancada do Partido Novo, composta pelos vereadores Alisson, Érico Vinícius e Neto Peters. São 3 vereadores, né? Mas enfim, né, esses projetos eles estão tramitando nesse momento em paralelo na Comissão de Constituição e Justiça, e nessa comissão quem está incumbido de fazer o parecer, né, que é o relator, no caso, não é o nome do vereador que tem essa tarefa, é o Lucas Souza, do PDT. Então, Carlos, conta pra gente o que ele pretende fazer com o projeto. Bem, eu não consegui falar com o Lucas Souza, né? Mas ele fez um post no Instagram dele há 2 dias sobre a audiência pública, e ele falou que vai aguardar o diagnóstico cultural que está sendo desenvolvido pela Univille para apresentar o parecer dele, além de aprimorar o diálogo com todos que queiram contribuir com a proposta. Então quer dizer que o parecer dos projetos aí só vem depois desse diagnóstico da Univille, segundo o Lucas Souza. Esse estudo da Univille, ele deve ficar pronto apenas no ano que vem. Isso é uma coisa que até já foi abordada, né, na audiência também, mas que também houve alguns vereadores já se manifestando a respeito também. Em uma das sessões que eu acompanhei essa semana, o Henrique Deckman trouxe essa informação, né? Você falou há 2 dias, mas acho que para o nosso ouvinte é importante dizer, a gente está gravando numa sexta, na verdade é numa quarta, que é dia 25 de outubro, quarta-feira. Muito obrigado, Jefferson. O homem do tempo. O homem do tempo, muito bem. Bem, ainda falando sobre o SINDEC, é um sistema que é regido pela Lei 5.372, lá de 2005, quando, na época, o prefeito era o Marco Tebaldi. Vejam só, já faz bastante tempo, né? E, naquela ocasião, houve um debate muito extenso para a aprovação dessa lei. A gente está falando de mais de 5 anos, inclusive, e para chegar no formato que ela tinha na época, e inclusive é muito mencionada como um exemplo pela classe artística aqui da cidade, né? Isso, inclusive, apareceu muito na audiência pública e tal. E cabe observar também que é uma legislação que nunca sofreu alteração ao longo desses 18 anos, quase 18 anos, né, que ela vai completar em dezembro.
A gente às vezes observa outras legislações que elas passam por muitas modificações ao longo do tempo. Essa daqui é uma que passou intacta até este momento. E dentro desse contexto, eu também aproveitei para perguntar à Faia como ela vê o SINDEC como um todo, né? O SINDEC, como um todo, é um bom sistema. Ele já foi exemplo para o país todo, né? Como foi dito lá várias vezes. A lei do SINDEC, ela é boa. E aí eu chamo atenção para uma coisa, se havia algo a ser alterado na lei do SINDEC, que os próprios vereadores, que foi o que mais atacaram em vários posts deles, em vários gritos deles, eles vão reclamar de como foi aprovado o projeto. Então seria a CAP, a comissão lá, né, que aprova os projetos. E aí, se vocês repararem bem, o PL apresentado, nenhum dos dois altera significativamente a CAP. A CAP, para a época que foi feita a lei do SINDEC, ela era uma inovação. Mas hoje ela não é mais assim, ninguém mais faz assim. Tá? Até agora, a Lei Paulo Gustavo aqui de Joinville novamente incorre nesse mesmo erro. Há anos se fala da contratação de pareceristas externos para os projetos, tá? Parecerista é uma pessoa, um profissional da área que entende de cultura, que entende de projeto e que vai avaliar, e de preferência que não seja da cidade, do estado, do local onde está avaliando aqueles projetos. Então, isso é uma coisa, uma crítica que a gente vem fazendo ao SINDEC há algum tempo, mas, na verdade, o SINDEC não é o problema é a gestão. Né? As gestões dos últimos 10 anos, pelo menos em Joinville, elas são inimigas da cultura. Elas lançam edital sem cronograma, atrasadíssimo, porque elas são obrigadas a lançar um por ano, então elas lançaram, o de 2022 foi lançado no início de dezembro de 2022. E aí a gente sabe que não foi pago. Ele está agora, faz 10 meses, né? Ele completou 10 meses, ele não foi pago, já saiu homologação, os proponentes já abriram conta, não assinaram termo cultural ainda, não receberam dinheiro para executar. Então, assim, levar um ano para fazer para passar o repasse da verba do edital é muito tempo. Então, na verdade, a gente tem uma lei boa, a gente tem um sistema bom, talvez daria para conversar sobre algumas coisas, mas o que eu vejo realmente é que há um desinteresse da gestão de fazer a cultura funcionar através do SINDEC. Nós temos um financiamento muito bom, nós temos um sistema que funciona, mas a gente não tem espaços públicos, né, que estejam em condições de serem usados para os projetos culturais, né? A gente quer agendar um museu, a gente quer agendar um espaço cultural público, a gente não tem. A gente não tem uma sala de cinema pública, né? A gente tem lá o Farol reformado, mas a cultura não invadiu aquele espaço, a cultura não foi levada para aquele espaço. Então, a gente tem vários problemas que falta vontade. Né? Os decretos, né? Então a lei ela é instituída pelo decreto anualmente, não precisava ser anualmente, mas a gente teve decretos do prefeito Udo, como do prefeito Adriano, muito ruins, realmente impeditivos. E agora tudo isso vai mudar. Vai mudar mesmo que Joinville não queira, porque a lei federal, o marco regulatório da cultura, tudo isso vem para mostrar que cultura não pode incidir imposto de renda, cultura não é licitação. E aí eu me pergunto assim, o SINDEC, a lei é boa, funcionava, vai precisar de alterações? Vai, mas nós temos que nos adequar ao que vem de cima, ao que a lei federal vai conseguir fazer uma revolução nos projetos culturais, nos editais e sistemas de cultura. Então, assim, não é pela boa vontade, não é nem porque eu, enquanto trabalhadora, consumidora de cultura, quero que mude. Não vai ser por isso. É porque, felizmente, nós vamos ter uma legislação nova que vai mudar bastante coisa. Então, o SINDEC vai ter que se adequar a isso de qualquer maneira, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Todo mundo quer mais formação, todo mundo quer mais projetos pela cidade toda. Só que tudo isso é culpa. Não termos tudo isso é culpa da gestão. A gente não tem interesse na cultura. O SINDEC foi criado porque havia interesse de criar-se um sistema municipal de desenvolvimento pela cultura. Nós tínhamos a Fundação de Cultura aqui de Joinville, porque havia interesse da gestão de investir e de desenvolver a cultura na cidade. Mas, nos últimos 10 anos, esse interesse não existiu mais. Ele foi apagado.
E aí a gente tem todas essas consequências aí que são gravíssimas para a cultura na cidade. Quando ela fala aqui, por exemplo, dessa alteração da CAP é a Comissão de Avaliação de Projetos. Hoje em dia é um mecanismo que o SINDEC criou, como ela diz, né, na época foi uma inovação, mas a CAP ela é constituída de 10 pessoas, são 5 indicadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural, que é um ator importante também, né, de todo esse processo da mobilização, inclusive, que aconteceu, né, dessa audiência. Inclusive, foi o Conselho que trouxe essa proposta de aguardar o estudo que está sendo elaborado, né, o diagnóstico cultural. E a CAP, no caso, ela tem 5 pessoas indicadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural e outras 4 que são indicadas pelo poder público, pelo prefeito, no caso, nomeadas diretamente pelo prefeito, e além dessas 9 pessoas, o secretário de Cultura e Turismo, no caso. Na época, inclusive, né, o texto da lei, como eu disse, ela nunca passou por alteração, ainda fala em Fundação Cultural de Joinville, que é uma instituição que não existe mais, era uma fundação, só lembrando, né, um CNPJ separado da prefeitura, né, uma particularidade, né, mas hoje em dia ele é uma secretaria, ou seja, ele está sob a mesma égide da prefeitura como um todo. Então, acaba também partilhando da fonte 100, que é o recurso principal da prefeitura, enfim. Acabei me alongando aqui sobre essa questão, mas acho que consegui explicar, né, esse ponto. Também queria trazer um breve trecho de como a FAIA recebeu as falas dos vereadores na tribuna. Esses ataques, eles foram feitos na Câmara de Vereadores, usaram o espaço da Casa do Povo para me atacar pessoalmente e profissionalmente, e posteriormente, né, a tática deles era fazer esses vídeos e colocar nas redes sociais deles para tentar atingir, viralizar, polemizar, né? Não conseguiram muito, porque não são posts ali que tiveram muita visualização, nem nada, tanto que eu não fiquei sabendo, né? Uma pessoa veio me contar que isso estava acontecendo. E aí, com esses ataques, eu levei o assunto até o conselho, porque já há algum tempo se ouvia falar, sem nada certo, que o secretário Guilherme Gassenfert estaria trabalhando numa nova lei do SINDEC. Apenas uma menção a uma última informação que a FAIA nos mandou também, um pouco antes da gravação desse podcast, que ela levou uma denúncia, né, ao Ministério Público com relação a esses 2 projetos. Pelo que ela encaminhou foi o seguinte, escreve o Ministério Público, né, que eles, de forma resumida, né, eles não podem agir sobre o controle de constitucionalidade, né, mas que pedem cautela tanto à Prefeitura, à Comissão de Constituição e Justiça e ao Observatório Social de Joinville. Então, são instituições que estão sendo mobilizadas também para irem com calma com relação a esse projeto. É o que o Ministério Público pede nesse momento. Então, de forma resumida, né, uma informação nova que a gente está trazendo aí, que veio um pouco antes da gravação do nosso podcast. E muito bem. O nosso podcast sai hoje, num dia em que vai rolar mais uma audiência pública também sobre esses 2 projetos, o 163 e o 164 de 2023, e a gente já convida você a acompanhar a nossa cobertura aqui no Isso é Tão CVJ da próxima semana, mas também nas nossas redes sociais e no site câmara.joinville.br. Se você preferir assistir você mesmo e formular a sua opinião a respeito dessa discussão, você também pode acompanhar o que rolou na audiência pelo canal CVJ no YouTube. E, bem, agora vamos ao nosso quadro que foi inaugurado no episódio passado, o número da semana. O Carlos separou um número para a gente aqui muito bom, o número 9. Número 9, por quê, né? Que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, foi o 9º homem a receber o título de cidadão honorário neste ano, um título que é concedido pela Câmara de Joinville. É uma ideia que foi proposta a ideia de homenagear o Moro foi proposta pelo vereador Nado, do PROS.
A sessão solene foi na última sexta-feira com a presença de deputados, senadores e vereadores. Moro atuou como juiz federal em Joinville entre 1999 e 2002 e tem uma filha joinvilense. E muito bem, né? Temos mais um número importante que eu vou repetir aqui para vocês, a gente já passou no início, que é o do nosso WhatsApp, o WhatsApp do jornalismo da Câmara. Anota aí, 47 99 195 7089. E muito bem, chegamos ao final deste episódio com a apresentação de Sidney Azevedo, participação de Jefferson dos Santos e Carlos Henrique Braga. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, a edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo é de Felipe Faria, com direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Um abraço e até o próximo episódio.